turismo de Congonhas poderia ser uma grande fonte econômica do município. Ele poderia gerar empregos e divulgar a cultura da região. Mas a gente sempre escuta o pessoal dizendo que é necessário alavancar o turismo em Congonhas. Mas para se fazer isso, acho que primeiro é necessário um estudo de saber o que leva o turista a passar por Congonhas e não ficar em Congonhas. É necessário que pensamos um pouquinho. Qual é a característica do município de Congonhas? Primeiro, Congonhas hoje tem grandes mineradoras que representam talvez mais de 90% dos visitantes que chegam até a região. Eles hospedam em hotéis para prestar serviço às empresas, trabalham em empreiteiras ou representantes de firmas, e por ali eles ficam alguns dias, e outros até permanecem, porque arrumam emprego. E esse fato se resume a alguns hotéis com características de turistas ou visitantes ou até moradores muito característico. Ou seja, eles chegam a Congonhas, se hospedam no hotel, vão até a mineração, prestam o seu serviço, retornam, alimentam, tomam um banho, que é sempre importante, e saem para a vida noturna de Congonhas. Vai no forró, vai no barzinho tomar uma cerveja, e retorna para dormir e no dia seguinte voltar à sua jornada. Ou seja, esse não é um turista cultural, é um turista prestador de serviço ou um visitante prestador de serviço. A outra característica que eu acho que é importante, que é cultural, seria o turista que vem para fazer a visitação ao Santuário do Senhor Bom Jesus. Olha só, poucos municípios mineiros, brasileiros, possuem o título de Patrimônio Histórico Mundial. Congonhas tem esse título. Deve-se muito, ao idealizador Feliciano Mendes. Só que a gente até hoje, eu entendo que o santuário se tornou uma ilha cercada por cones de hematita, plagiando Castro Drummond de Andrade. Ou seja, Congonhas possui um grande centro cultural, que é o Santuário do Bom Jesus, mas ele fica ilhado em uma cidade com característica bem específica de mineração. Como então a gente pode pensar em Congonhas? Vamos imaginar o seguinte, o que existia no Santuário do Bom Jesus ou no entorno da Basílica que segurava alguns turistas. Ali existia o Hotel Colonial, ainda existe. Existia também a Cova de Daniel. Um grande período ela foi administrada pelo Panga. E ele foi um cidadão inteligente, ou seja, ele e a irmã dele remodelaram toda a parte de baixo, onde já foi a tipografia da igreja, me parece até no ano de 1969, e colocou ele com uma característica bem barroca. Os enfeites, as toalhas eram brancas, lá tinha exposição de quadros, tinha exposição de alguns profetas, imagens de profetas, ou seja, valorizava a cultura local. Eu constantemente ia até a cova, à noite principalmente, para tomar uma cerveja, poder bater um papo com colegas. E mais importante ainda, lá também tinha uma música de excelente qualidade. Então eram duas coisas que se uniam. Um bom restaurante, que tinha um garçom de nível muito elevado, que era o Márcio, a qualidade do que você comia e uma cerveja bem geladinha. Então são as coisas fundamentais, isso para um morador de Congonhas. Mas interessante é que sempre que eu ia até a Cova Daniel, eu observava que algumas mesas que ficavam do outro lado, do lado da Romaria, ou na janela que dá acesso e é possível visualizar toda a cidade, com a sua iluminação, ali sempre tinha turista. Eles pernoitavam no Hotel Colonial e à noite desciam para a Cova Daniel para fazer as suas refeições, tomar sua cerveja e escutar uma boa música. Então, ali em cima tinha toda a representatividade do Santuário do Bom Jesus, com as suas obras
de conceito internacional, e tinha um bom hotel, que era o Hotel Colonial, e um bom restaurante, que era o restaurante da Cova Daniel. Logo embaixo também tem o restaurante, tinha também o restaurante da Rosângela Bartoli, com qualidade igual e também que sempre atraía os turistas. Mas vamos relembrar bem como que o turista chega a Congonhas. Normalmente ele vem de Tiradentes ou de Belo Horizonte para ir para Tiradentes e passa em Congonhas. Quando ele passa em Congonhas, ele na verdade está de passagem, ou seja, ele quer visitar o Santuário do Senhor Bom Jesus, que o tempo lá talvez para visitação demanda em poucas horas, você consegue ver, não entender, ver todo o santuário, fazer uma visita até a Rua dos Canudos, o Beco dos Canudos, e quando era possível também iria até a Romaria. A Romaria constantemente ela passa por modificações e eu acho que isso é muito ruim, porque ela não tem uma característica, ela não tem uma personalidade. Mas aí veio algo muito importante em cima, na Basílica, que foi a construção do Museu de Congonhas. O Museu de Congonhas ele é tão importante que ele agrega todo o acervo histórico que tem no Santuário do Bom Jesus e leva ele para o ambiente interno. Lá existem pessoas qualificadas que podem orientar o turista e explicar um pouco do que é aquelas grandes obras, do que é a história de Congonhas. Vamos imaginar como que o turista deveria se comportar ou deveria ser induzido a comportar para uma visitação em Congonhas. Eu acredito que o necessário ou o importante seria começar pelos Passos da Paixão, pelas capelas. Lá deveria ter alguém que explicasse todo o conjunto, né, de cada capela, o que representa aquela capela, até chegar na última capela e aí sim fazer a visitação à Basílica do Senhor Bom Jesus. A Basílica ela é cheia de informações, tanto na sua entrada, no adro, né, como na parte interna. Então requer também uma pessoa qualificada para que possa explicar ao turista como foi construído, o que está exposto ali, qual é a importância que aquilo tem para a cultura, para aí sim você entrar, e seria necessário que talvez a igreja abrisse a porta principal, porque todo o conjunto ele foi feito para o acesso da porta principal, e dali você chegar até o Cristo crucificado. Não é para ser visitada a Basílica do Senhor Bom Jesus como se fosse uma grande peça de exposição. Ali tem uma história, ela tem vários pontos importantes que mostra toda a história da vida de Cristo, né? Então é necessário que alguém também qualificado explique ao turista. E para que isso seja feito é necessário criar uma estrutura, ou seja, você determine horários, determine dias, e que essa pessoa qualificada possa estar junto com o turista, é um pacote de turismo, em que ele leva o turista a viajar naquela história magnífica que é a história do Santuário do Senhor Bom Jesus. Um outro fato que eu acho que é importante para agregar mais interesse ao turista seria uma nova forma de visualizar o Beco dos Canudos. Grande parte das lojinhas que tem ali, o material é repetitivo, a forma de exposição é idêntica, ou seja, e muitos deles fogem o que você espera, ou seja, a correlação entre o santuário e o material exposto que pode ser comercializado com o turista. Então, eu acho que ele deveria ter também um trabalho de orientação, de como se usar determinado material para ser exposto e também qualificar as pessoas para fazer a devida comercialização dos produtos. Então, Congonhas tem duas características bem próprias. Primeiro, é uma cidade mineradora. Não é uma cidade... A gente diz muito que é a cidade do Aleijadinho, não. Congonhas hoje é conhecida e a sua demanda gira em torno da mineração. A mineração, ela não vai ficar eterna, ela vai acabar. E quando ela acabar, Congonhas tem que ter o plano B.
E para ter esse plano B, ele tem que ser articulado e começado agora, ele tem que ser estruturado. Aí é necessário parceria com as empresas, porque elas vão embora. Eu sempre costumo dizer um assunto que me deixa assim, primeiro fascinado e revoltado. Fascinado por quê? Quando os garimpeiros, né, os portugueses que vieram do norte de Portugal para a região de Congonhas, eles extraíram ouro, eram mineradores também, mas eles deixaram um legado imenso, que são as igrejas, que até hoje é algo que a gente admira e conta a história sempre. As mineradoras, elas estão no alto do morro, destruindo, né, aquele que seria o complemento do quadro, da moldura do Santuário do Bom Jesus. E o que elas vão deixar para a gente, além da poeira, né, e da doença? Vai deixar buracos, nada mais que buracos. E uma história triste, que ali a gente vai dizer que teve várias famílias que foram na Vila de Casa de Pedra, várias famílias das partes inferiores também, né? E tudo foi destruído. Esse vai ser o legado. Então acho que tem que ter um compromisso, e existem leis que prevêem isso, que as empresas mineradoras, que são grandes empresas de grande porte, elas comecem a investir no bem-estar e no plano futuro de Congonhas. Então, para se pensar e falar, eu já escutei muitas pessoas dizendo, eu não estou preocupado com o bate-volta do turista. Deveria estar, que mostra incompetência, infelizmente. Por que mostra incompetência? Que nós não temos a devida qualificação para prender o turista na cidade de Congonhas. Eu lembro que lá em cima, ali perto de onde é o museu, tinha uma feirinha, uma feira de artesanato. E essa feira de artesanato, ela sempre atraía pessoas locais e também turistas. Existem outros eventos, como o Festival da Quitanda, que atrai pessoas também, mas são épocas determinadas. Porque o turista, quando chega até uma cidade para pernoitar, ele tem que ter algo para se ver, como o Santuário do Bom Jesus, mas o que ele vai fazer à noite? Ele tem uma peça de teatro para ver, ele tem um local para também poder ver o coral de Congonhas cantar, que é algo muito importante para a cidade. Ele tem um local adequado para escutar músicas interessantes, músicas popular brasileira, que possa criar um clima, um ambiente relacionado com o local? Não tem. Então, a estrutura de Congonhas é toda voltada para as mineradoras. A estrutura de Congonhas, ela é voltada para o trabalhador, para o pessoal que trabalha em empreiteiras, que vão até lá e trazem dinheiro, e trazem recursos, é claro, para os hotéis. Mas o turismo em Congonhas, ele fica em terceiro, quarto, quinto plano. Não é algo que o pessoal importa. Sabem que a grana toda vem da mineração e que o turismo é apenas um detalhe. Não, o turismo é importante. Se a gente avaliar o turismo em outras cidades como Ouro Preto, né, Tiradentes, Mariana, Diamantina, né, grande parte dessas cidades vivem de quê? De turismo. Só que o turismo lá, ele é associado de vários outros benefícios, ou seja, a pessoa tem uma boa comida, ela tem um bom local para visitação, que são as obras, e tem ainda mais, ela sabe que ali ela vai ter uma noite que pode representar para ela algo importante. Então eu acho que deve-se pensar no turismo, deve-se trabalhar com o turismo, mas antes de tudo, não fica no machismo, faz um trabalho de consultoria, pergunte ao turista, né? E a partir daí começa a tomar as medidas. Vai ser lento? Vai, mas deve ser feito.